déjà, on voulait savoir qui est blessé et suspendu et qui donc n'est pas sélectionnable pour le déplacement à Santé. Quem é que está lesionado e quem é que não pode jogar com o cartão amarelo ou vermelho? Quem é que não pode vir? Dos nossos, o Hugo. Hugo suspendu. O Hugo está suspenso. Hugo é suspendu. Temos lesionados Sami. Já há muito tempo, Sami. Sami, ça fait déjà longtemps. On voulait savoir si vous avez hérité d'un vestiaire divisé, parce qu'il y a Mathieu Chabert qui est parti, qui a eu un grand succès, donc qui a vécu des choses fortes avec son groupe. Vous connaissez l'histoire. Est-ce que vous sentez que le vestiaire est divisé, qu'il y a des joueurs qui n'ont pas forcément compris qu'ils soient limogés aussi rapidement et que vous arrivez? Comment vous sentez votre vestiaire? Como é que você sente o jogador depois que o treinador antigo foi embora, ganhou muita coisa, subiu o clube, então você estás a sentir que o jogador tem um lado, dois, três jogadores, do outro lado... Eu não estou aqui para falar do passado, estou para falar do futuro e daquilo que queremos fazer. Relativamente aos jogadores, eles têm trabalhado, têm dado o máximo. Precisamos de tempo, como tudo que é construído precisa de tempo, mas aquilo que eu vejo é que os jogadores estão empenhados. Il ne veut pas parler du passé, il se concentre sur le futur, sur ce qu'il a à construire. Il y a des choses qui prennent du temps à construire et il sent que les joueurs ils ont envie d'avancer aussi et de continuer à progresser. Du coup, ce projet de jeu, c'est quoi alors? Est-ce qu'on est sur un schéma classique du 4-3-3? Est-ce qu'on est plus là pour faire du jeu justement, des attaques assez rapides? C'est quoi votre projet de jeu? E então, qual é o vosso projeto de jogo e qual vai ser o sistema que vais a gostar de jogar e o que é que queres fazer com a bola? O sistema de jogo eu penso que não é o mais importante. Nós jogámos em 4-3-3, o último jogo, mas podemos mudar conforme os jogadores. Acho que é mais importante dar conforto aos jogadores e tentar que joguem, tentar adaptar-me aos jogadores do que eles terem que jogar um sistema que eu gosto. O importante é os jogadores sentirem-se bem. Isso é o primeiro ponto. On a joué en 4-3-3, mais on peut jouer dans d'autres systèmes. C'est pas figé, le plus important c'est les animations qu'on va faire et les intentions qu'il va donner aux joueurs, mais il est pas fermé. Et, voilà, le plus important c'est vraiment ce qu'on veut faire et aux endroits du terrain. Il y a telle chose à faire, voilà, c'est ça le plus important pour lui. Relativamente à ideia de jogo, ao projeto que temos para jogar, apesar de muito pouco tempo, penso que já conseguimos ter várias vezes, tivemos uma boa posse de bola, tivemos várias oportunidades dentro da área, tivemos até um golo anulado ao Ryan, tivemos algumas oportunidades e é isso que nos propomos a ser uma equipa que quer atacar, quer vencer os jogos. Agora, como tudo, demora algum tempo a entrar nas ideias novas. Il veut faire des choses qu'il a déjà vues au dernier match, c'est-à-dire d'avoir la possession de balle, c'est de réussir à mettre rapidement le ballon dans la surface adverse. On a eu des opportunités déjà au match précédent et de ne pas subir les choses, de mettre en place notre jeu. Quel est le message qu'il a commencé à faire passer et qu'il souhaite faire passer avant Santé à ses joueurs? O que é que disseste ao jogador antes de jogar Saint-Étienne e como é que você quer ir no Saint-Étienne, nas intenções de jogo e na cabeça do jogador? Aquilo que falamos com os jogadores foi sobre nós. Nós
observámos o adversário, explicámos o adversário, mas aquilo que nós nos mais preocupámos foi em nós, em melhorarmos aquilo que temos a melhorar, em sermos melhores, porque se nós formos competentes, independente do adversário, vamos fazer bons jogos. Eu não estive a falar sobre o adversário, sobre muito ao pormenor, estive mais preocupado com a nossa equipa e com a nossa evolução, e se nós evoluirmos, vamos conseguir fazer bons jogos, de certeza. On a évidemment regardé un peu l'adversaire, mais on ne s'est pas forcément concentré dessus. On se concentre déjà sur nous. Et je pense que si on continue à progresser et à être performant, on embêtera beaucoup d'équipes dans le championnat.